como funciona os formatos para as redes sociais. E nesse vídeo eu vou te mostrar de maneira prática e teórica qual é o melhor formato para postar, qual é a melhor funcionalidade, quais os prós e contras de cada um desses formatos. E quando eu falo formatos, eu estou falando realmente do tamanho, tipo de resolução e até de formatos específicos de Instagram, como Reels, Feed, Story e mais algumas características que são importantes você ver. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai compensar qualquer curso pago que você viu por aí de Instagram. E além disso, no final desse vídeo, eu vou trazer para você um grid para você utilizar nos seus projetos, para nunca mais errar aí nos formatos das suas publicações. Então, se você já gostou desse tema, dá aquele like e segue aqui o canal, que a gente fala muito de design, marketing, Photoshop e muita ferramenta que vão te ajudar nas redes sociais. E eu já vou deixar o link aqui embaixo também para você seguir no Instagram, no TikTok. Então chega de enrolação e bora rodar a vinheta para entender tudo e mais um pouco sobre os formatos adequados e os melhores formatos para o Instagram. Vem comigo! Então, para começar, qual é o formato mais utilizado aqui no Instagram? Se você usa o Instagram, possivelmente o maior formato que você vê por aí é o formato quadrado. Não quer dizer que ele é o melhor formato. Eu vou explicar isso durante esse vídeo. O formato quadrado ele é o formato mais padrão de ser utilizado, é mais comum de ser utilizado. E esse aqui é um dos templates que eu vou fornecer para você utilizar dentro dos seus arquivos. Eu vou explicar melhor sobre ele depois. Agora eu vou mostrar como você faz para criar um arquivo no Photoshop diretamente para o Instagram. Isso serve para qualquer outro programa, tá? Mas é para você entender melhor como é que funciona as cores, como é que funciona o tamanho, qual é a resolução adequada. Dessa forma não vai ter mais erro de você criar arquivo para rede social. E é bem simples. Vai em arquivo, clique em novo e abrimos aqui nossa janela de novo documento. Na unidade de medida, vamos colocar em pixels. A largura vamos botar 1080 e a altura também vamos colocar 1080. Afinal, é um quadrado, então um lado é igual ao outro. Mas aí surgem sempre pessoas que falam sobre isso. Ah, mas eu uso 2000 por 2000, eu uso 3000 por 3000, assim a resolução vai ficar maior, vai ficar melhor. Rede social, ela trabalha com muitas imagens e é um servidor. Ou seja, tudo que você posta lá vai para o servidor do Instagram. E para isso, para ocupar menos espaço possível, sofre compactação. Quanto menor a imagem, melhor. Então, quanto maior a imagem que você colocar dentro do Instagram, mais compactação ela vai sofrer. E isso vai sofrer logo na hora de visualizar a imagem. Então é inversamente proporcional. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você botar uma imagem grande no Instagram em 4K achando que ela vai ter a melhor resolução. Na verdade é melhor você botar no tamanho adequado. Se você for nas configurações do Instagram, está lá escrito que é 1080 por 1080. Então você vai levar o que o Instagram fala como parâmetro ideal. E agora vamos falar de resolução. Quando a gente trabalha com web, a resolução é uma área super importante. Sempre que você trabalhar com web, use resolução entre 72 e 100 pixels. Pode usar mais? Pode usar menos? Claro que pode. A questão é que para a web não é necessário você usar mais de 100 e usar abaixo de 72 vai diminuir a qualidade da sua imagem. Eu gosto de colocar 96 pixels por polegada. A gente vai aqui em pixels por polegada e vai colocar 96. Se você quiser entender melhor sobre o que é pixel, sobre o que é resolução e o que isso interfere nos meus arquivos de web, digital e até impressão, comenta aqui que vai ser um prazer fazer um vídeo. E qualquer dúvida que você tiver durante esse vídeo, deixa aqui seu comentário. No modo de cores, você vai clicar aqui e colocar cores RGB. De forma universal, o RGB é o padrão de cor utilizado para o web. Tudo que é digital é em RGB. Qualquer tela trabalha com reflexão de luz, ou seja, reflete luz. E todas as cores que você vê no seu computador ou no seu celular partem de 3 cores, que é o vermelho, o verde e o azul. A partir dessas 3 cores é formada todas as cores que você vê aí nos seus projetos, beleza? E se você quiser uma aula de cor para eu falar mais detalhadamente, também pode deixar aqui nos comentários. Vamos deixar em 8 bits, com plano de fundo branco, e nas opções avançadas vamos em perfil de cor e escolher a opção sRGB, que é o padrão universal utilizado para a web. Pode utilizar outro perfil de cor? É claro que pode, mas normalmente o padrão de cor utilizado para a web, principalmente em rede social, é o sRGB, e ela é meio que um padrão universal. Então as suas cores em sRGB vai ficar mais fiel quando você postar no Instagram ou em qualquer outra rede social, de acordo com o seu arquivo. E assim você já sabe criar um arquivo dentro do Photoshop em 1080 por 1080. É só clicar em criar. E pronto, vai abrir seu arquivo em branco e já tá certinho. Ah, mas Bruno, eu não trabalho com Photoshop, eu trabalho com Canva. Como é que eu vou fazer? Você vai criar o seu arquivo lá 1080 por 1080. Eu vou fornecer aqui as margens em PSD, mas também vou fornecer em imagem. Então se você tiver no Canva ou qualquer outra ferramenta, é só você vir assim, ó. Você vai abrir as imagens que eu forneci, vai estar lá formato quadrado e você vai arrastar
para dentro do seu arquivo. E pronto, você já vai ter acesso aí às margens de segurança. E agora eu vou explicar, né, como é que funciona e o que é essas margens de segurança. No feed, você pode ver que eu não coloco área de segurança, eu coloco área de respiro. Por quê? É sempre bom você não colocar conteúdo próximo das bordas. Essa região é uma região que não é levada com muita atenção. Então evite. Coloque tudo que é de importante nessa área cinza e coloque nas bordas coisas que não são muito importantes, que não fazem tanta diferença para o seu post. E o post quadrado, além de ser 1080 por 1080, ele é da proporção 1:1. Que é quando é igual os lados. O post quadrado e o post paisagem, ele é ótimo para fazer anúncios, porque você consegue ver o seu post e ver a legenda também. Então, se a legenda complementa o seu post, é muito melhor você ter acesso aos dois ao mesmo tempo. Então, quando você quer dar maior apresentação na sua imagem, use o post vertical. Quando você quer dar uma ênfase também na legenda, o post quadrado é interessante. Mas, Bruno, por que você está falando em ênfase? Por que o post quadrado dá menos ênfase do que o post vertical? Explica direito. Então, na verdade, não é porque o post quadrado dá menos ênfase ou mais ênfase. Você concorda comigo que a tela do celular ela é vertical e quando você olha no seu celular, quanto mais espaço de tela, mais atenção você tem? Então, o post vertical, nesse sentido, vai dar mais espaçamento de tela. Como exemplo, eu estou te mostrando aqui um post quadrado dentro do Instagram. Você vê que tem o post quadrado e a legenda abaixo. Agora, repara a diferença para o post vertical. Você vê que o vertical ele ocupa mais espaço de tela. Então, ele acaba trazendo mais atenção do usuário para aquela imagem, jogando até os concorrentes para quase fora da tela ali, trazendo um foco maior no seu perfil. Mas lembra que eu falei da legenda? A legenda ela não fica tão visível, então por isso, quando você quer dar muita ênfase na legenda, o quadrado e o paisagem é mais interessante. Mas qual é o tamanho de fato do post vertical? O post vertical você vai criar da mesma forma que você criou o quadrado, só que a diferença é que na altura você vai colocar 1350 pixels ao invés de 1080. Novamente tem aqui a área de respiro. E repara que também tem esse verdinho aqui que eu coloquei como número do carrossel. Inclusive eu devia ter falado disso do post quadrado também e acabei não falando, porque isso serve para os dois. O que acontece? Por exemplo, esse foi um post que eu fiz trazendo 5 fontes interessantes para você usar no Natal. E é um post carrossel. O Instagram automaticamente bota ali no canto superior direito qual é a imagem do seu post barra a quantidade de imagens que existem nesse carrossel. Então você concorda comigo que não faz sentido botar um texto nessa região do canto superior direito, porque se 1/9 vai ficar em cima do texto, por isso ali é uma área de segurança. E eu coloquei ali número carrossel, com essa área verde, para você não colocar nada nessa região quando você for utilizar carrossel. E a área de respiro é essa área vermelha, que é o que vai em volta do seu post. Pode ver que os 5 fontes natalinas para utilizar nos seus projetos eu coloquei no meio da imagem, porque é a área mais importante. Já o que está em vermelho ali não é tão importante, não quero tanta ênfase. E outra coisa que é muito interessante e pouca gente dá valor é a miniatura do feed. Sabe quando você abre o seu feed do Instagram e tem todos os seus posts? Repara que todas essas miniaturas são quadradas. Então, independente se você publicar vertical, horizontal ou quadrado, o quadrado que vai valer para a miniatura do feed. Então, nesse caso, eu indico você colocar tudo que é mais importante que você quer que chame a atenção na sua miniatura diretamente aqui no quadrado do feed. Então, use essa margem azul para te ajudar nesse processo. E o post vertical, para mim, é um dos melhores formatos quando você quer postar organicamente, ou seja, sem ser anúncio. Agora, quando a gente fala de anúncio, aí são outros 2 formatos que são super interessantes. Eu já falei do post quadrado, que serve muito bem para anúncio, e agora eu vou falar também sobre o post paisagem, que é muito pouco utilizado no formato orgânico, mas é muito utilizado no formato dark, que é o formato de anúncio. Novamente, você vai criar da mesma forma que você criou o quadrado, só que na altura do card você vai colocar com 608 pixels. Esse formato é perfeito quando você quer dar ênfase no texto e também no botão do anúncio. Então, na verdade, a imagem ela vai ser um chamativo para o anúncio. E o que acontece é que vai ter a imagem, o botão e a legenda embaixo. Assim você consegue dar mais ênfase na legenda também. Eu não consegui uma boa imagem para representar isso, mas a verdade é que é mais ou menos assim que acontece. Isso aqui é um post paisagem e tem a legenda embaixo dentro do Instagram. E repara que você consegue ver os dois com mais facilidade. Então a dica que eu te dou é, post paisagem, deixa para anúncio. Não usa isso no orgânico, tá? Agora vamos para o formato de stories. Eu, por exemplo, trouxe aqui um print de um stories meu, sobre o pôster do Homem-Aranha que eu fiz, onde eu dei um tutorial mostrando como eu fiz esse pôster e também forneci o pôster para download. Inclusive, se você quiser ver esse tutorial e quiser baixar o download, eu deixei aqui no link da legenda e no primeiro comentário.
Então você pode reparar que no formato dos stories tem aqui o perfil, a timeline e aqui embaixo fica as pessoas que viram e também a área aqui de destaques, compartilhamentos e tal. Então imagina, nada de importante pode ser escrito tanto lá em cima quanto aqui embaixo. Fora que o tamanho do celular varia de um para o outro e também pode cortar aqui nas laterais dos stories, porque o celular pode ser mais fino e isso atrapalhar dentro do Instagram. Então eu criei aqui para você uma margem de segurança, onde novamente vai proteger a sua imagem. Toda essa área vermelha é onde pode ser coberto dentro do Instagram ou pode ser cortado na sua imagem. Então, cara, como segurança, coloque tudo que foi importante na área que não tiver essa parte vermelha. E novamente, para criar o Stories, você vai criar exatamente como eu te mostrei no formato quadrado, só que na altura você vai colocar 1920 pixels. Em proporção, é o formato 9:16. E por último, mas não menos importante, vamos falar do formato Reels. Como podemos ver, no Reels aparece a tela inteira com o seu Reels. E repare que lá em cima fica escrito Reels, fica a câmerazinha, esses 3 tracinhos, do lado ali tem o coração, tem comentário, tem a legenda ali embaixo. Cara, é tanta coisa atrapalhando o seu conteúdo que tudo que tiver nessa área pode ser atrapalhado na leitura ou as pessoas não vão prestar atenção. Então, novamente, eu fiz aquela medida esperta para você, para não errar. Tudo onde tiver vermelho, não coloque nada. E nesse meio, você coloca exatamente o que for importante. Por exemplo, eu dei um tutorial aqui nesse Reels. Repare que toda a tela aparece no Reels, mas nesse meiozinho é onde eu escrevo, é onde eu mostro as coisas principais. O formato ele é exatamente igual ao do Stories. E o Reels eu deixei por último porque ele tem algumas diferenças dos outros formatos. Por exemplo, quando você vê o Reels pro feed, você não vê ele nesse tamanho de 1920 de altura. Você vê ele no formato vertical. Então por isso eu criei aqui esse grid verde, que é o tamanho do formato que aparece no feed. Dentro do seu Reels, tudo que tiver importante tem que estar nesse lugar verde, porque essa área é a mais importante. Então colocando aqui a área vermelha, na verdade onde não tem a área vermelha e está no canto verde, é realmente o espaço que você tem que utilizar. E para complicar ainda mais a sua vida, quando o Reels vai para o perfil, também tem a miniatura. É quando você cria uma capa para o seu Reels. E novamente a miniatura é quadrada. Então sempre que você pensar no Reels, ou você pega uma capa baseada em algum pedaço do seu vídeo pensando nesse formato quadrado, ou você sobe uma capa nova que você fez separadamente, mas pensando nesse quadrado central. Eu tentei ser o mais detalhado possível de maneira simples e prática, te mostrando as diferenças entre os formatos aqui e em qual momento você deve utilizar cada um. E a única coisa que eu te peço em troca é dá aquele like, se inscreva no canal e vem aqui na legenda e no comentário, baixe o seu template e comenta se você tiver uma dúvida, se você gostou desse vídeo ou se você tem sugestão de outro vídeo. Vai ser um prazer fazer novos vídeos aqui para você. E além disso, se você quer crescer no Instagram, eu já tenho uma playlist de Instagram aqui onde eu ensino várias dicas e ferramentas que podem melhorar sua performance na plataforma. Inclusive tutoriais até aqui dentro do Photoshop, de como exportar um carrossel do Photoshop para o Instagram, com um aulão de como fazer um carrossel por Canva do zero e exportar para o Instagram, tanto pelo computador quanto pelo celular. Então, cara, vídeo é o que não falta para você crescer nas redes sociais. Então, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!